Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos reunidos em mais uma semana aqui no canal Em Partilha para a honra e glória de Deus. E estamos começando aqui a experiência, a vivência da Semana Maior da nossa fé. Hoje, domingo de Ramos, e o próximo domingo já é Páscoa. Viveremos daqui uns dias o Tríduo Pascal, o mistério da morte e ressurreição de nosso Senhor. A semana mais importante da nossa fé, a semana que, de fato, todos nós cristãos católicos deveríamos viver em profundidade com a nossa igreja. Sim, Semana Santa não é semana de férias, não é semana de viagem, não é semana de sair para a praia, para churrascos, não. É a semana da profunda vivência do santo sacrifício da nossa redenção. Viver a Semana Santa como um verdadeiro cristão católico é, além de nossa obrigação, é também fonte de conversão para nós. Viveremos o mistério do profundo amor revelado na cruz. Então, que essa semana seja por você, por mim, pelos nossos, bem vivida e vivida de ver com verdadeiro desejo de adentrar neste mistério e de se converter um pouco mais e amar a Cristo um pouco mais. Que Deus nos abençoe. Hoje a nossa partilha está inspirada no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 21 seguintes. É uma breve narrativa do Evangelho que diz o seguinte: Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele vai se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Ele lhes disse: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. A conversa aqui é entre Jesus e os fariseus. E a palavra de Jesus deveria de fato cair em nossos corações e, como todas as vezes que nós a lemos, nos levar a uma reflexão profunda a ponto de nos levar a um movimento de conversão. Jesus diz para os fariseus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Nós, depois de mais de 2000 anos de história na Santa Igreja Católica, sabemos de onde Jesus está falando. Aqui no diálogo claramente mostra que aqueles de coração duro que não acreditaram que Jesus era de fato Deus, não sabiam ou não entenderam que ele estava falando do céu, da eternidade, da vida na glória. Mas nós, já com mais de 2000 anos de igreja revelando a verdade para nós, a verdade revelada pela igreja, sabemos que Cristo está falando do céu, da eternidade. E ele diz com clareza aos fariseus: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele ainda diz: Por isso eu vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Cristo vai dizer para os fariseus: se vocês não acreditarem que eu sou o Filho de Deus e não se converterem, morrerão em vosso pecado. E se morrerem em vosso pecado, não poderão ir para onde eu vou. Meu irmão, é preciso entender que as coisas que Cristo falava sobre o céu é verdade. Os evangelhos,
a narração, aquilo que Cristo foi revelando em sua vida pública sobre o céu, sobre o inferno, sobre a eternidade, o mistério da Santíssima Trindade, a vinda do Espírito Santo, sobre tudo que Cristo falou, as curas que Cristo realizou, os demônios que Cristo expulsou. Tudo isso foi para nos revelar o grandiosíssimo amor de Deus e a eternidade, o céu. E nessa passagem Cristo diz com grande clareza: aqueles que morrem em pecado não podem ir para onde ele foi. E ele foi, após a sua ressurreição e ascensão, para o céu, para a eternidade. Nós precisamos entrar num movimento sincero, correto, efetivo, de conversão e de renúncia ao pecado, porque se morrermos nele, não iremos para onde Cristo foi. Não iremos para onde Cristo está. Não iremos para onde Cristo nos abriu a porta morrendo na cruz. Ele vai dizer ainda neste mesmo capítulo do Evangelho de São João, no versículo 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte espiritual, que é a danação eterna, que é morrer no sentido da morte espiritual, é de fato viver a eternidade no inferno. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que guardam seus mandamentos, não conhecerão a morte, não passarão após a morte terrena a vida da eternidade no inferno. Meu irmão, a Quaresma, essa semana maior que da nossa vida, da nossa fé, que se inicia agora com o Domingo de Ramos e que chega em sua plenitude no Tríduo Pascal, não tem outro objetivo a não ser dizer para nós: saiamos do pecado, porque Cristo morreu na cruz por nós, porque o amor se entregou para que nós vivêssemos com Ele na eternidade. E quando Cristo anuncia, como anuncia nesse Evangelho, que para ir para onde Ele foi, para ir para a eternidade, lugar que Ele nos reservou, que Ele abriu para nós, sob o preço do derramamento do seu próprio sangue, nós precisamos romper com o pecado. Meu irmão, eu não sei o que você anda escutando por aí, às vezes até mesmo dentro da igreja, porque muitas vezes é dentro da igreja mesmo que nós não escutamos mais falar do céu, que nós não escutamos mais falar de pecado, mas peça ao Espírito Santo para trazer clareza a você, trazer clareza desta passagem que Cristo disse aos fariseus: se vocês não crerem, se vocês não guardarem as minhas palavras, se vocês não viverem os mandamentos que eu ensino, vocês morrerão em pecado, e se morrerem em pecado, não poderão ir para onde eu vou. Meu irmão, essa passagem deveria nos encorajar, dar à nossa alma um sincero desejo de lutar contra o pecado. E este é o tempo favorável. Vivendo hoje o Domingo de Ramos e iniciando o Tríduo Pascal daqui a uns dias, entremos neste mistério de profundo e de violento amor por nós e decidamos com o nosso empenho, sobretudo com a graça de Deus, mas a graça de Deus que está te alcançando aí agora e está dizendo para você: você precisa mudar, você precisa renunciar ao pecado, porque para onde Cristo foi, você só vai se renunciar a Ele. Esse é o movimento da graça te atraindo para Deus. Então agora faça a tua parte, faça o teu esforço, lute contra o pecado, lute para ir para o lugar onde Cristo está, porque Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e lá está à nossa espera. Mas, meu irmão, lá não entraremos se morrermos em pecado. Vamos buscar a conversão neste tempo da misericórdia que é agora, que é hoje, que é nesta vida temporal. Viver de misericórdia é viver amparados pela graça de Deus na luta contra o pecado, para entrar no lugar onde Cristo está glorioso. Que essa semana maior
seja para nós um verdadeiro movimento da graça de Deus que convida a nossa vontade e nos coloca num sincero movimento de conversão, que é a sincera renúncia ao pecado, para que nós possamos, no domingo de ressurreição, viver, Ele vive, e onde Ele está, eu também quero estar um dia e vou estar, pela graça da misericórdia que todos os dias se renova em nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que essa semana seja frutuosa no nosso sincero desejo de conversão e de abandonar o pecado. Viva esta semana empenhado em estar movido pela graça na luta contra o pecado. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço para curtir, compartilhar, deixar aqui o seu comentário e se inscrever aqui caso você ainda não tenha se inscrito. E assim nós vamos crescendo nesse projeto e evangelizando mais pessoas. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão de Nossa Senhora e de São José, e que pelos méritos do santo sacrifício de Cristo, Ele tenha de nós piedade e nos coloque num verdadeiro movimento de renúncia e abandono ao pecado. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.